A paz do Senhor Jesus a todos, boa noite. Meu nome é Douglas, eu sou aqui da Lagoinha, Kingston, e hoje eu tô aqui para compartilhar um estudo complementar. O Rafael tem sido uma bênção na minha vida, a pastora Jeane, o Carisma tem sido uma bênção, tenho aprendido com todos e confesso para você que estou muito feliz de fazer parte desse projeto, desse seminário, tem feito eu crescer muito. Obrigado a todos, porque eu tenho aprendido muito com todos. Amém? E hoje foi me dado o tema para mim compartilhar sobre apóstolos de Deus. Eu, começando esse estudo dos apóstolos, comecei a questionar com Jesus como e que ele escolheu os 12, né? Como foi isso? Eles eram pessoas comuns, trabalhadores, pescadores, cheios de defeitos. E a gente, pensando dessa forma, eles eram pessoas comuns. E a Bíblia fala em João 15,16, Jesus vai dizer assim: vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto, que permaneça até o fim, de que o Pai lhe conceda que pedirem em meu nome. Pesquisando muito, me aprofundei muito, tentei resgatar o máximo de informação que eu pude. E eu cheguei a algumas conclusões, sabe? Fiz algumas perguntas. Os 12 apóstolos de Jesus foram escolhidos segundo a soberania de Deus, com um propósito bem definido de ser discipulado pelo Mestre para comunicar ao mundo as boas novas da salvação. Foram 3 anos e meio de caminhada com Jesus. Foram 3 anos e meio aprendendo com Jesus. E eu confesso que 3 anos e meio que aprenderam muito, que teve muito sucesso, porque hoje, né, a gente ainda pode se alimentar dessa palavra, ainda a gente pode se alimentar do que foi deixado através da vida desses 12, né, que nos ensinaram muito. E eu te falo para você que nessa noite a gente vai aprender assim, o que significa, o que é a palavra apóstolo. Eu separei aqui também qual era os 12 apóstolos, né? Aí eu separei a característica de cada um, né? Como é que eram mais ou menos. Eu tive que fazer um pós-bíblia, né? Pesquisar com historiadores, com teólogos, com pessoas que tá mais tempo na caminhada, pessoas que sabem um pouco mais. Então eu fiz algumas anotações. Eu queria compartilhar com você. Primeiramente, eu não sei, eu tenho rapidamente um testemunho para compartilhar com você. O chamado de Jesus, quando Jesus vai começar a chamar eles, é interessante porque um certo dia, há 12 anos atrás mais ou menos, eu fui numa igreja. Eu não era da igreja, eu confesso que eu fui numa igreja evangélica a primeira vez, né? Quando eu cheguei ali, estava ali no culto, eu não entendia nada do que estava sendo falado, eu não entendia nada do que estava sendo passado. E um rapaz chegou em mim e falou assim: irmão, Deus falou comigo aqui, que ele tá te chamando lá na frente. Ele tem uma nova etapa para tua vida, uma nova etapa para sua caminhada. Jesus está te chamando. Irmãos, confesso para vocês que eu fui lá na frente e eu não encontrei o tal de Jesus na época. Eu não entendi nada, mas eu sabia quem era Jesus, né? Eu era da igreja católica, porém não frequentante, não frequentava as missas. E eu entendi que Jesus estava me chamando. Rapidamente eu fui lá na frente. E confesso que eu fui lá, orei, né? Aceitei Jesus naquele dia, mas não entendi nada. Fui embora, não teve ninguém para, discipular, ninguém para me ajudar, ninguém me ligava, ninguém fazia nada. Então isso fez falta. E quando Jesus vai chamar os 12, ele chama os 12, ele vai discipular primeiro, né? Vai ser discípulo primeiro, para depois se tornar apóstolo. Então aqui a gente já aprende que quando pessoas têm um chamado, né, pessoas são chamadas, né, para o ministério, tem que ter alguém para ajudar, algum discipulador. Isso é só um testemunho, tá bom? E aí eu perguntei aqui, ó, para mim mesmo, né, o que significa a palavra apóstolo? A palavra apóstolo vem do grego, eu não sei se só letra assim, tá bom? Legou, alguma coisa assim. Significa dizer, falar, afirmar sobre, manter, ensinar, exortar, aconselhar, comandar, dirigir, apontar com palavras, intentar, significar, querer dizer, chamar pelo nome, chamar, nomear, gritar, falar de, mencionar,
Ou seja, o termo em si mostra qual o objetivo de Jesus ao chamar seus 12 discípulos. Ele queria que eles anunciassem a mensagem do evangelho, se tornasse conhecida por onde eles fossem. E eu também me perguntei assim, que eu acho interessante a gente saber quem é os 12, né? Temos muitas dúvidas muitas das vezes, né? Por falta de ler a Bíblia, por falta de procurar saber, aprofundar. Quem eram os 12? E o registro do nome dos 12 aparece em Mateus 10, 2 ao 4. Vamos compartilhar, vamos abrir aqui. E são esses: Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Judas Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, o traidor. Meus irmãos, eles foram chamados por Jesus para viver por 3 anos e meio o discipulado integral. Era o tempo todo, né, com Jesus. E a Bíblia fala assim que foram 3 anos e meio aprendendo, vendo muitas coisas, né? Milagres, maravilhas. Jesus estava operando maravilhas e eles estavam aprendendo. Agora eu quero falar um pouco de cada um, conforme as informações que eu resgatei, que eu me aprofundei, eu quero falar um pouco de cada um. Eu quero começar por Pedro, também conhecido como Simão. Ele era irmão de André. Pedro, André, o apóstolo. Pedro trabalhava provavelmente com Tiago e João numa associação de pesca. Ele era casado. Pedro foi um dos apóstolos que mais se destacou no início da igreja. Ele é o autor de 2 cartas, 1 Pedro e 2 Pedro. Provavelmente a fonte de Marcos para escrever o evangelho que leva seu nome. Pedro domina a narrativa dos evangelhos. Ele é o primeiro a falar, ele é o primeiro a agir. Impulsivo, talentoso, entusiasmático, extremista, extrovertido. Ele era nervoso, porém Pedro se mostra uma pessoa humilde, uma pessoa sensível, porque Pedro resolveu caminhar com Jesus, então ele tem sensibilidade de escutar, né, a voz do mestre que vamos caminhar comigo. E a Bíblia fala assim que Pedro é aquele que, né, no momento de nervosismo, ele corta a orelha de Malco, né? Quem se lembra disso? Pedro é aquele que também, que ele fala assim: Jesus, eu não vou deixar que o Senhor sofra. E Jesus vai falar: para trás de mim, Satanás. Pedro é aquele que muitas das vezes ele vacila, muitas das vezes ele erra, porque ele se antecipa muito. Então quem se antecipa muito vai errar mais. Mas Pedro é aquele também que nega Jesus. A história você já sabe, a Bíblia fala que Pedro vai negar Jesus. E a Bíblia fala que depois de Jesus ter ressuscitado, Jesus vai atrás de Pedro. Jesus vai ao encontro de Pedro e vai falar: Pedro, através da tua vida, a chave está contigo. A chave da igreja está contigo. As portas do inferno não vai prevalecerá. E a Bíblia fala que Jesus dá uma ordem para eles, né? Falando de Pedro, a ordem é: ficai em Jerusalém até que tenha um sinal. E a Bíblia fala em Atos 2 que eles estão reunidos num ambiente e o Espírito Santo vai descer. A Bíblia fala que Pedro, cheio do Espírito Santo, aquela multidão que estava ali, a Bíblia fala que eles achavam que os apóstolos, aquelas pessoas que estavam ali naquele lugar, onde tinha mais pessoas, aquela salinha, se eu não me engano era 120 pessoas mais ou menos, a Bíblia fala que Pedro vai sair de dentro dessa salinha e vai compartilhar uma mensagem. Você consegue imaginar a profundidade dessa mensagem? A Bíblia fala que 3.000 almas são alcançadas através da vida de Pedro. Isso é a primeira pregação. Em Atos dos Apóstolos, Pedro é o mesmo que vai falar assim para aquele coxo que estava na porta da igreja dizendo assim: me dá uma moeda. Pedro vai falar assim: irmão, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, porém, levanta e anda. Então Pedro, ele fez a diferença. Pedro, ele nos ensina muita coisa. Muitas das vezes parecemos muito com Pedro. Somos explosivos, falamos demais na hora que não é para falar. Porém, Pedro, o apóstolo Pedro, nos deixa as cartas. Pedro nos mostra que ele falhou, ele errou, mas depois ele está lá cheio do Espírito Santo fazendo a obra de Deus. E como foi a morte de Pedro? A igreja estava sendo muito perseguida. Os historiadores falam que Pedro
estava sendo muito perseguido, os discípulos, os apóstolos estavam sendo muito perseguidos, e historiadores falam que Pedro é pego, e historiadores dizem que trazem ele, e trazem uma cruz, e dizem para ele assim: nega agora, nega esse Jesus que você tanto compartilha. Lembra da primeira vez? Pedro negou, disse: eu não conheço ele, eu não sei quem ele é. Porém, dessa vez, Pedro vai dizer assim, cheio do Espírito Santo, vai dizer assim: olha só, eu não nego. Olha só, faz o seguinte, eu não posso morrer igual ele morreu. Então, vira eu de cabeça para baixo e pode meter o martelo aí, pode passar, pode bater, modo de dizer, tá? Pode pregar, que eu vou morrer dessa forma. Amém? Meus irmãos, essa é Pedro. Pedro largou tudo. Pedro se entregou de verdade, com falhas, erros, arrependimentos. Ele fez a parte dele, e hoje a gente pode desfrutar das cartas que Pedro deixou. A gente pode desfrutar dos erros que Pedro deixou, porque isso nos ensina muito que a gente não pode fazer da mesma forma. Agora eu quero pular para o segundo. Eu fiz algumas anotações aqui. André, irmão de Pedro, um dos discípulos de João Batista. Ele foi um dos primeiros discípulos que Jesus chamou, que se encontra ali em João 1, 40, 41, mais ou menos, tá bom? A característica de André é trabalhar, sempre trabalhando. André é aquele cara que trazia as pessoas. André foi que trouxe Pedro. André é o mesmo que vai achar o menino ali com pão e com peixe. A Bíblia fala assim que André, ele tinha essa diferença, e não tem tanto, eu não consegui achar tantas coisas de André. Porém, os historiadores, os teólogos dizem que a morte de André foi, a história reporta que André teria sido pregado numa cruz em forma de X. E aí tem uma expressão que dizem que é a cruz de Santo André. Amém? André, então, é daquele cara que está sempre ligado, né? As coisas, Jesus estava compartilhando a palavra, Jesus estava falando, Jesus estava pregando, e André estava sempre ligado. Tanto que ele vai no meio da multidão, ele vai achar o menino, ele vai trazer o menino com peixe e com pão. Amém? Vamos para o terceiro. O terceiro é Tiago. Esse também pescador, filho de Zebedeu e de Salomé. Ele era irmão de João, primo de Jesus, pois Salomé era irmã de Maria. Característica de Tiago: ele se parecia muito com sua mãe. A sua mãe vai fazer um pedido para Jesus: olha, coloca um sentado na direita, outro sentado na esquerda, tipo um presidente e um governador, algo desse tipo. E a Bíblia fala assim que depois, lá na frente, ele vai também fazer o mesmo, ele, João, vai fazer o mesmo pedido, que sentasse cada um do seu lado. E a Bíblia fala também que Tiago, ele é aquele que Jesus vai mandar Tiago e seu irmão em direção a Samaria. E isso, se não me engano, ok? A Bíblia fala assim que ele vai lá e os samaritanos, eles recusam. E a Bíblia fala que eles voltam e dizem assim: Jesus, manda fogo do céu. Manda fogo do céu. Vamos mandar fogo do céu para aqueles caras. E a Bíblia fala que Jesus vai falar: não é bem assim que funciona, não. Jesus vai falar assim, ele tem um temperamento um pouco agressivo, chamado por Jesus de filho do trovão. Marcos 3,17. Tiago, juntamente com seu irmão João, sugeriu que mandasse fogo do céu. Então, Tiago é aquele cara que é agressivo, aquele cara que não aceita muito o não, né? Não, a gente não vai te receber aqui, a gente não quer você aqui, então vou ficar nervoso, vou falar assim: Jesus, queima eles, Jesus, manda fogo do céu com ele. Meus irmãos, a gente não pode fazer isso. O não faz parte, a gente tem que aprender a receber o não, e Tiago nos ensina isso. Como morreu Tiago? Foi decapitado, degolado ao fio da espada por ordem de Herodes, que vai se encontrar ali em Atos 12:2. Amém? Meus irmãos, estou muito feliz de estar compartilhando. Só dar um pouco de água aqui. João. Assim como Tiago, João também era filho de Zebedeu e Salomé, que nem eu compartilhei com vocês aí. João, aquele que juntamente com o seu irmão pedisse para cair fogo no céu. João é conhecido como apóstolo do amor, né? Mas, peraí, conhecido como apóstolo do amor, porém mandou fogo do céu. Não dá, se a gente não lê, não se aprofundar, a gente não entende muito, né? No começo da caminhada eles erraram muito, eles falharam muito, mas depois
eles vão se entregar de verdade, eles vão entender o verdadeiro amor, né? O verdadeiro sentido do evangelho, amar o próximo, não olhar quem é o próximo, amar, não apontar o dedo. Então, João é aquele que está sempre perto de Jesus. A Bíblia fala assim que quando as mulheres vão no túmulo, a Bíblia fala que elas voltam e vão dar a notícia de que Jesus não se encontrava mais lá. A Bíblia fala assim, Evangelho de João, tá? Ele dizendo que João e Pedro vão começar a correr em direção do túmulo. E a Bíblia fala que João e Pedro chegam lá. João não queria entrar, mas depois ele entra, ele vê, e a Bíblia é bem clara dizer assim que ele creu, ele acreditou. Então ele estava duvidando um pouco. A gente pensar dessa forma, ele estava um pouco duvidando de que Jesus não estaria mais ali, de Jesus tinha ressuscitado. E João, ele é aquele cara que se entregou, deixou 1 João, 2 João, 3 João e deixou também Apocalipse pra gente. João, a história diz que João, ele é jogado num caldeirão, né, com fogo, com óleo muito quente. Eles jogam ali, João sai dali ileso. João sai dali ileso. João não morreu. João sai dali ileso e começa a deixar escrever. Jogam ele para a ilha de Patmos, achando que ele ia morrer, achando que ele não ia aguentar. E as cartas, Apocalipse, chegou para mim e para você através da vida de João. Então a gente aprende muito com João. Felipe, natural de Betsaida, a mesma cidade de Pedro. Ele apresentou Natanael ao Senhor Jesus. Este não é o mesmo Felipe, evangelista, que aparece em Atos 6 como um dos diáconos da igreja. A gente se confunde muito com os nomes, né? São bastante nomes parecidos, então por isso que é interessante, foi muito bom aprender mais aqui sobre os apóstolos. Foi um desafio, mas eu aprendi muito, sabe? Eu aprendi mesmo. Tô aprendendo cada dia mais, mas eu aprendi mais aqui. Confunde muito, assim. Característica: tinha uma agradável personalidade, mas era um discípulo hesitante sem forçar o seu ponto de vista aos outros. Poucos detalhes se conhecem das atividades de Felipe após a ascensão de Jesus. A morte de Felipe, os historiadores dizem que ele morreu como um mártir, 81 até 96 depois de Cristo, sendo crucificado e a seguir apedrejado em Hierápolis, na Frígia. Amém? Desculpa aí a pronúncia, porque muitas palavras difíceis. Bartolomeu, também chamado de Natanael. Ele era amigo de Felipe, natural de Canaã da Galileia. Foi descrito pelo mestre como um israelita modelo, alguém sincero em sua devoção a Deus. Consegue imaginar Jesus dando um elogio? Então esse cara recebeu um elogio. Um visionário, cheio de sonhos, apaixonado, cabeça nas nuvens, uma pessoa sem malícia, sem hipocrisia, sem maldade, com o seu interior muito lindo ao ponto de ouvir de Jesus um elogio, que se encontra ali em João 1:47. A morte, presume-se que tem sido morto com chicotada, seu corpo teria sido colocado dentro de um saco atirado ao mar. Historiadores e teólogos dizem isso. Tomé, esse cara aqui é incrível. Popularmente conhecido na história do cristianismo como o apóstolo que duvidou da ressurreição de Jesus. Ele se tornou um símbolo de incredulidade. É aquele que duvidou. Na verdade, Tomé é aquele cara que, pode dizer assim, que ele duvidou, ele queria tocar na mão de Jesus. Eu entendi o texto assim, o que está escrito assim, que ele queria tocar, porque ele não estava muito acreditando nas palavras das mulheres e nem dos apóstolos, dos discípulos. Ele não estava muito acreditando. E ele vai dizer: eu só acredito se eu tocar. Amém? Então, a história diz que acredito que Tomé foi morto com flechadas quando orava. Sucumbiu como um líder a martir, como um crente que foi fiel que Jesus lhe pediu para ser. Tomé é aquele cara que duvidou, mas é aquele cara que depois que tocou na mão de Jesus, esse cara fez a diferença. Esse cara foi até o final com Jesus. Tanto que ele está aqui na Bíblia. Agora eu quero falar para você de Mateus, também conhecido como Levi. Também escreveu um evangelho que leva o seu nome. Pensa comigo, esse cara, o nome dele está ali, né? Um evangelho escrevido com o seu nome. Foi encontrado por Jesus enquanto servia o Império Romano, cobrando impostos aos judeus.
por sua atividade. Ele era rejeitado e odiado. Ele trabalhava para o Império Romano, então ele era odiado. Esse cara era odiado. As pessoas não gostavam dele porque naquela época a história diz que os cobradores de impostos cobravam o que queria. Então quem não pagaria, né? Os soldados iam na casa, tomavam as coisas, então eles aproveitavam dessa situação. Porém, Jesus vai fazer um convite para Mateus. Mateus, segue-me. Levi, segue-me. E ele na hora, ele larga tudo e segue Jesus. E o mais interessante é que ele vai fazer uma festa dentro da tua casa. E ele vai abrir a porta para Jesus, para todo mundo estar ali. Então, Mateus é aquele cara que largou tudo. É aquele cara que é o odiado antes de seguir Jesus e depois odiado por seguir Jesus. Jesus mesmo diz que aquele que seguia ele iria ter problema, iria ter dificuldade, iria sofrer. Característica: ele era ambicioso, materialista, um pecador que procurava o perdão. A morte, historiadores afirmam que tinha sido levado à Etiópia, ali morreu como um grande mártir cristão. Historiadores dizem isso. Então, Mateus, ele é aquele cara que largou tudo para seguir Jesus. Todos eles, né? Mas Mateus, ele cobrador de imposto, né? Ele tinha dinheiro. Podemos ver dessa forma. Ele tinha dinheiro. Então, Jesus vai fazer um convite. Imagina, aquele cara odiado, Jesus vai convidar o cara odiado. Jesus vai convidar, assim, aquele cara que ninguém gosta. Então, Jesus até hoje, ele faz isso. A gente muitas das vezes olha pro nosso olho, né? E fala assim, nossa, mas Jesus convidou ele. Jesus chamou ele. Não, ele não. Mas a gente falha muito nessa parte, né? Aquele cara que era odiado por todos, Jesus chamou ele para fazer a diferença. Agora, vamos lá. Tiago, filho de Alfeu. Ele era conhecido como Tiago, o menor. Tudo indica, historiadores dizem que poderia ser por causa da sua estatura. Ele era o menor. Não tem não consegui muita coisa dele. A morte diz que morreu como um mártir. Eu não consegui muitos dados dele. Agora vamos para Tadeu Judas, conhecido como Judas Tadeu, né? Ele era filho de Tiago, mas não Tiago apóstolo ou mesmo da carta. Característica: ele não desistiu, ele não se vendeu, ele não traiu, ele permaneceu fiel com Jesus até o fim. Poderia chamar ele de apóstolo perseverante. Morreu, a morte foi. Não temos relatos muito assim que eu pesquisei, tentei achar, mas dizem que ele talvez foi uma luta pelos direitos dos pobres e desamparados, talvez apedrejado. Tem muitas coisas, né? Muitos relatos, né? Que não tá na Bíblia, porém foi o que eu pesquisei, o que eu achei. Então eu não posso, a gente não pode concretizar uma coisa que a gente não conseguiu achar, tá bom? Agora, Simão, conhecido como Simão o Zelote. Esse era cananita, ex-revolucionário. Os zelotes eram uma espécie de grupos radicais, nacionalistas, rebeldes ao Império Romano. Ou seja, nos dias era considerado uma espécie de terrorista. Os historiadores dizem que a tradição que Simão morreu crucificado, que seu zelo é maior por causa da sua... levou a dar uma vida como martírios pelo reino de Deus. Então ele foi crucificado de alguma forma, né? De alguma forma. Foi relatos que eu procurei e o que eu achei. Agora, Judas Iscariotes, o traidor. Irmãos do carisma, irmãos que estão fazendo o seminário, você consegue imaginar Jesus chamando os 12, já sabendo o que iria acontecer, porque o Deus, ele sabe o nosso coração, ele sabe de tudo. Jesus, ele sabia de tudo, e ele sabe de tudo, o de ontem, de hoje e o de amanhã. Então consegue imaginar que ele chama Judas Iscariotes, ele vai ter que chamar o traidor. Judas era natural de Quiriote, cidade localizada no sul de Hebrom. Jesus o nomeou como tesoureiro do grupo, algo que revelou sua personalidade gananciosa, pois ele os roubava. João 12:6. Ele foi responsável por trair o Filho de Deus por 30 moedas. Quem se lembra que quando Jesus uma vez está sentado e uma pecadora começa a colocar um óleo caro, um óleo cheiroso no pé de Jesus, pecadora, e Judas vai reclamar, dizendo assim, para que isso? Para que colocar o óleo caro? Né? Por que não vende, dá para os pobres? Por que não faz outra coisa com o dinheiro?
Mas espera aí, ele está reclamando da pecadora que está entregando o seu melhor no pé do mestre. E por 30 moedas, que nem Mateus 26,15 vai dizer, ele entrega o mestre. E depois, ele que vê Jesus sendo torturado, ele começa a ter remorso, ele quis devolver o dinheiro para os sacerdotes que zombaram dele. Dominado pela amargura, Judas se enforcou para aplacar a dor, ao contrário de Pedro, que chorou amarguramente e pediu perdão, chorou, ao contrário daqueles que se arrependeram, daqueles que erraram. Na realidade, todos eles falharam. Eles não acreditavam muito, né? Porque quando Jesus vai ser crucificado, vai à morte, eles voltaram a fazer o que eles faziam. A Bíblia é clara nisso, dizendo que eles voltaram a fazer as mesmas coisas que eles faziam lá atrás. Então eles não estavam acreditando muito de que Jesus iria ressuscitar. Meus irmãos, e por bem, eu separei mais dois aqui que faz parte da história. Não tem como deixar de fora. Depois que Judas se enforca, Matias, o apóstolo escolhido pelo Espírito Santo, escolhido para substituir Judas Cariotes. Atos 1, do 15 ao 26. Esse cara teria sido martirizado na Etiópia. Esses historiadores dizem que ele teria sido morto ali, na Etiópia. E por último, aquele que fez toda a diferença. Que dá que podemos dizer que talvez, não sei, é a minha forma de pensar, tá bom? A cereja do bolo, não sei. Alguma coisa assim, algo que dá uma pitada a mais, sabe, num tempero. Paulo, o apóstolo chamado por Deus. Israelita da tribo de Benjamim, Filipenses 3,5. Natural de Tarso, na Cilícia, hoje Turquia. Nome romano, Saulo, apóstolo dos gentios. De perseguidor dos cristãos, passou a pregador do evangelho. Realizou 3 grandes viagens missionárias e fundou várias igrejas. Segundo a tradição, decapitado em Roma nos tempos de Nero. Paulo é aquele cara que faz toda a diferença. Para mim, eu gosto muito das cartas de Paulo. Eu gosto muito do evangelho que Paulo pregou, sabe? Eu aprendo muito com Paulo. Paulo é aquele cara que persegue a igreja. Paulo é aquele cara que sabe, aquele cara que tá usando de uma forma diferente, porque a Bíblia fala que ele estudou com Gamaliel, então ele sabia da palavra. Porém, eu acredito que ele estava usando de uma forma diferente. E ele está perseguindo. E Jesus vai descer, vai ter um encontro com ele e vai chamar ele. Aquele cara que perseguia, aquele cara vai fazer toda a diferença. Ele vai sofrer em nome do Cristo, mas ele ganha muitas almas. Ele escreve cartas, ele faz viagens missionárias. É aquele cara que lutou até o final pelo evangelho. Amém? Olha só, eu anotei também aqui para que Jesus escolheu os apóstolos. Todos estes homens, com exceção de Judas, que cometeu suicídio, e João, que segundo a tradição morreu de velho, foram martirizados por causa da pregação do evangelho. Esses caras sofreram muito, né? Tomaram o cálice que Jesus disse. Eles sofreram por seguir Jesus. Eles largaram tudo. E o Senhor Jesus o objetivo era ter comunhão com eles, andar com eles, preparar eles, ensinar eles, ter experiências para que eles pudessem compartilhar. E através dele, meus irmãos, a palavra chegou até a gente. Graças ao Senhor Jesus e graças a eles que resolveram escutar o chamado, aceitaram o sim de Deus. E, por último, enviados. Os apóstolos foram capacitados e enviados às pessoas em convivência com Jesus. Eles receberam poder, autoridade para ajudar as pessoas. O propósito de Deus não era glorificar, mas tornar o servo para glorificar a Jesus. Eles foram simplesmente importantes na história. Eles disseram sim para o chamado de Deus. Meus irmãos, eu gostaria de dizer para você assim, nessa noite aqui, que esse tema, Apóstolos de Deus, é um tema que a gente acha muitas coisas na Bíblia, mas também tem um pós-Bíblia, né? Que nem algumas aulas que a gente aprendeu aí no Carisma, que a gente também tem que procurar em outras coisas, né? Muitos historiadores, teólogos, isso ajuda muito e eu aprendi muito com esses 12 fizeram totalmente a diferença. E eu te pergunto aqui nessa noite,
né? O que você tem feito com o chamado que Jesus te chamou? Nessa noite eu te falo assim, irmãos, vamos entregar o nosso melhor. Vamos entregar o nosso melhor. Eu sei que a gente está vivendo um tempo difícil, um tempo complicado, que é onde a igreja continua sendo perseguida. Onde a gente está num país, quem está aqui na Inglaterra, tá todo mundo, parece que as igrejas aqui estão frio. A gente vê relatos, sabe? Pessoas param na frente da igreja aqui em Kingston, falam assim, essa igreja aí já teve fogo do céu aí. Pessoas eram transbordadas da presença de Deus. Um certo dia a gente estava na igreja e um jovem parou lá e começou a chorar. Ele começou a chorar dizendo aqui que quando a gente estava na igreja, na outra igreja, dizendo assim, aqui já foi igreja um dia. Hoje aqui só estão alugando, só pensam em dinheiro. Então, meus irmãos, vamos se entregar para Jesus. Esses apóstolos de Deus, eles se entregaram, eles fizeram o seu melhor, eles sofreram por causa do evangelho. Então a gente pode aprender isso. O que a gente sofre hoje não é nem um terço do que eles já passaram. Então é possível entregar o nosso melhor através da minha vida, através da vida de cada um que está fazendo esse carisma. A gente vai ganhar muitas almas para Jesus. Não desista, não pare, não fique no meio do caminho. Termina esse curso, sabe? Tem sido uma bênção. Amém? Eu gostaria de orar com você nessa noite para mim terminar aqui esse estudo complementar. Pai querido, em nome de Jesus, eu te apresento cada aluno, cada professor, cada pessoa que está disposta a fazer esse curso, esse seminário, Senhor. Obrigado pela vida de cada um, Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa encher cada um de poder, de autoridade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós aprendemos aqui nessa noite sobre os apóstolos de Deus, Senhor. Nós cremos, nós acreditamos, Pai, que o Senhor nos chamou, nos trouxe aqui para essa terra, Pai. Não foi em vão. Eu declaro aqui em nome de Jesus que o Senhor venha usar cada irmão aqui do Carisma. Que o Senhor venha usar cada um, que aonde eles pisar o pés dele, o Senhor esteja com eles. Pai, derrama poder, derrama autoridade, Senhor, para que eles possam pregar a palavra de Deus, para que eles possam, em nome de Jesus, Pai, que a gente possa ganhar almas junto, Pai, glorificando e engrandecendo o nome de Cristo, Pai. Nos perdoa pelos nossos erros, pelos nossos pecados e obrigado, Pai, pela vida de cada um aqui, Pai, por cada aluno, por cada professor, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigado. Em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, Pai, cada família, Pai, cada jovem, cada igreja da Lagoinha, Pai, num só corpo, numa só família, Pai, nós iremos crescer, Pai. Crescer em sabedoria, crescer, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá poder, né? Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tenham uma noite abençoada, um grande abraço, foi um prazer estar aqui compartilhando, espero que vocês tenham aprendido algumas coisas aqui que eu aprendi muito, tenho aprendido, vou assistir os outros temas dos nomes que foi dado aí, em nome de Jesus, todos nós iremos entregar o nosso melhor. Amém? Deus abençoe a todos.